Os adolescentes, pré-adolescentes, crianças podem ir para as salas, onde serão tremendamente ministradas pelo Senhor. Deus abençoe os nossos adolescentes, pré-adolescentes. Deus abençoe as nossas crianças, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus derrame graça sobre elas. As crianças, falando em crianças, elas têm participado ativamente da igreja, até da abertura dos cultos. Hoje vai fazer abertura o Rafael. E se você quiser que seu filho faça a abertura do culto também, só falar comigo para que possamos prepará-lo, e todos poderão, que quiser, participar também, as crianças já ativas na igreja, em nome de Jesus. Se você quiser que seu filho faça, seu filho desejar também, só falar comigo para marcar o domingo para ele fazer a abertura do culto. Irmãos, abramos a palavra do Senhor em Gênesis. É um livro muito fácil de achar. O livro de Gênesis, capítulo 3. Fácil porque é o primeiro livro das Sagradas Escrituras. Livro de Gênesis, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, me perdi. Ninguém, né? Gênesis é um dos livros mais fáceis de serem encontrados, não é verdade? Primeiro livro da Bíblia, livro da genealogia, do princípio de todas as coisas, de onde veio, do como começou, quem foi os primeiros pais, como Deus criou céus e a terra e tudo o que há na terra. Capítulo 3, eu vou ler para os irmãos acompanhem, por favor, a leitura da santa palavra de Deus. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comereis, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Arão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos, abrolhos, e tu comerás a erva do campo.
No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra do que fora tomado. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vou repetir o 24. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Pai eterno, essa é a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque se a temos hoje em mãos, no nosso linguajar, Pai, é porque o Senhor a trouxe até nós. Deus, quantas pessoas morreram ao longo da história, preservando a tua palavra, Senhor, mas ela está viva aqui hoje. Quantas autoridades se levantaram, tentando aniquilar o texto sagrado, tentando, ó Deus, nos impedir que a palavra chegasse até nós, mas nada disso adiantou, porque nós a temos hoje. E ajuda-nos, ó Deus, para levá-la também àqueles que a não têm, aqueles em países distantes, lugares, ó Deus, difíceis, onde aqueles ainda não conhecem a tua palavra, que possamos, como instrumentos do Senhor, abençoar estas vidas, enviando missionários, enviando as Sagradas Escrituras, traduzindo-a na língua dessas pessoas, em nome de Jesus, Pai. Um dia nós somos tocados, nós somos alimentados dia a dia por esta palavra, e que possamos compartilhar isso com muitos outros. É a nossa oração em Cristo e por Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós, como já disse e repito, estamos no novo mês de maio. Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos abençoou o Senhor, amém? Quem tem sido abençoado até aqui, diga amém. Isso, lembra o desafio do começo do ano? Falar amém até o final do ano. Está quase, já está 8%, né? Só falta 92%. Né, irmã? Prazer, irmã, visitando nós aqui hoje, né? Mudou lá para o Mato Grosso, está voltando para Cascavel? Volte, é o anseio do teu genro que esteja aqui mais perto de nós, né? Com as suas demais familiares. Queridos, este texto eu quero compartilhar com você, porque o mês de maio também é o mês do quê? Da família. Também é comemorado o mês das noivas, né? Mês das noivas. Por que é o mês das noivas, mês de maio? Porque as colheitas se davam em maio, né? Tinha as colheitas, então tinha a renda das colheitas, e por causa disso, aquele dinheiro era usado para as festas, casamentos, etc. Hoje não é mais, né? Porque hoje as colheitas em outros momentos, a pessoa tem outras rendas. Então o mês das noivas, embora ainda fala-se maio, mas pode ser qualquer mês, né? Qualquer época. Mas nós comemoramos também no mês de maio o mês da família, o mês do lar. E temos ministrado nos meses de maio, muitas igrejas aí têm feito trabalho neste mês sobre a família. Para que Deus abençoe e derrame graça sobre a família. E note que tudo começa na família e tudo termina na família. Tudo começa na família e tudo termina na família. Eu vi hoje alguém dando testemunho num programa de televisão evangélico, dizendo assim: eu louvo a Deus que eu busquei a Deus, Deus tem me abençoado. Hoje eu tenho uma sogra, hoje eu tenho uma bela esposa. Agradecer a Deus pela sogra, pela esposa, pela família. Quando a gente fala sogra, vamos dar uma risadinha, né? Mas agradecer a Deus pela sogra, estou falando sério, né? Sogra é bênção de Deus. Se não fosse a sogra, não teria a tua esposa, não teria o teu marido, amém? Quem agradece a Deus pela sogra, diga amém. Quem não falou amém vai conversar depois do culto com o conselho da igreja, né? Então, veja bem, agradecer a Deus pela família. Agora, o diabo sabe
O diabo sabe que se ele destruir a família, ele destrói tudo. É ou não é? Ele arrebenta com tudo. Ele detona tudo. O diabo sabe, se o casal não estiver bem, o resto não irá bem. A Bíblia até chega a dizer, um texto da palavra de Deus, que se o casal estiver brigado e for orar, Deus não ouve a oração. Sabia disso? O casal tem que estar unido para o bem de vossas orações. Sabia disso? Está na palavra do Eterno. O casal tem que estar bem. Digamos que o marido e a mulher brigaram, estão ali brigados um com o outro. Uma vez eu conversei com um casal e disse: pastor, nós estamos brigados faz 8 meses. Eu falei: que isso, rapaz? 8 meses brigados dentro da mesma casa, cada um num canto. Pode orar, pode jejuar, pode pagar promessa, pode fazer o que for, Deus não atende, Deus não ouve a oração. Para o bem da oração, o casal tem que estar unido em nome de Jesus. Amém? Cresce assustadoramente o número de divórcios. Esses dias eu tive um caso de uma pessoa que fiquei sabendo de um caso, na verdade, ele casou e divorciou na lua de mel. Não deu nem 2 dias. Na lua de mel divorciou. Por isso o casamento é um passo muito sério, tem que pensar bem antes de casar. Creio que por causa disso o Maurício namorou, quantos anos? 38 anos depois de casar com a Liede, né? Quase 38 anos, casou e agora é até que a morte separe. Amém? É um passo sério. Eu tenho dito que o casal, antes de casar, tem que abrir muito os olhos. Após casar, tem que fechar um pouquinho. Senão não dá certo. Mas o diabo quer destruir a família. E este texto que acabamos de ler, aonde que o diabo vai atacar? Adão e Eva. Nós, primeiros pais. Um casal formado pelo Senhor. Uma família instituída pelo Senhor, a primeira família da face da terra, a primeira família que Deus instituiu. Não tinha mais ninguém, Deus fez o homem, Adão, à sua imagem e semelhança. E Deus deu a Adão a oportunidade de governar, de dirigir e de dar nome à bicharada toda, a todos os animais. Imagina Adão lá dando nome aos bichos, os animais, ele nomeando um e outro, ele vendo os casais. Diz a Bíblia que Adão olhou e disse: olha, não havia nada que lhe fosse agradável, graças a Deus, Ele não gostou de nenhum bicho, graças a Deus. Mas se tivesse gostado da elefanta, nós estaremos aqui, as poltronas seriam diferentes na igreja. Se tivesse amado a rinoceronta, como seriam as poltronas da igreja? A leoa, e por aí vai, Como seria? Mas nada lhe foi agradável, e Deus viu isso. Deus disse: deixa comigo que eu vou resolver teu caso. E Deus mandou ele dormir, diz a palavra, Gênesis 1 e 2, e fez para ele alguém da sua costela. Alguém da sua costela. Eva, mãe de todas. E Adão disse: essa final é o quê? Lembra o texto? O que ele disse? Essa final é osso, meu osso, carne da minha carne. Quantos que um dia Adão acordou à madrugada e achou que Eva estava o traindo, ou Adão acordou, achou que estava havendo traição entre o casal ali, e veio contar as costelas, para ver se faltava mais alguma. Mas estava tudo certo, não tinha traição. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Os irmãos conhecem a Bíblia, né? Talvez não conhecer isso, está no começo da Bíblia. Agora, o diabo estragou tudo isso. Mas a culpa não foi do diabo. Vou repetir essa frase que acabei de dizer para você. O diabo estragou tudo isso, mas a culpa não foi do diabo. Porque muitas vezes nós, seres humanos, temos costume, vou falar mais daqui a pouco sobre isso, de culpar outros. O diabo é culpado dos desastres da minha vida. O diabo às vezes não tem nada a ver com isso. E às vezes ele fala assim: olha, isso que aconteceu na sua vida não tem nada a ver não, nem sabia disso. Isso é problema seu. Isso é problema seu. Como que começou o estrago e como começa o estrago em todas as coisas? O diabo em forma de serpente chegou até Eva e disse o quê? Veja aí na palavra do Eterno, em nome de Jesus, verso 1.
Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Qual é a primeira artimanha do diabo para fazer a família ser arruinada? Para destruir a sua vida, o seu coração, é colocar em dúvida aquilo que Deus disse, estabeleceu na sua palavra. Ele chega, não é assim que Deus disse, vocês não podem comer de todas as árvores, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Não foi isso que Deus disse para você? Que você está proibido de comer de todas as árvores do jardim? Lógico, você conhece o texto, sabe do texto, você pode até olhar comigo aí, se quiser, no capítulo 2, o versículo 16 e 17, que fala, 2, 16 e 17, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus fala, vocês podem comer livremente de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu não quero que vocês comam dela. Mas o diabo chega e fala diferente. Deus não diz para vocês que vocês não podem comer de nenhuma das árvores do jardim. Ele começa a colocar em choque a palavra de Deus. Ele começa a colocar dúvida em sua cabeça daquilo que Deus realmente disse, estabeleceu na sua palavra. E você começa a duvidar da palavra do Senhor. A pessoa começa a desacreditar na palavra do Senhor. Ela começa a não saber mais o que Deus disse. Irmãos, estão entendendo, sim ou não? O que Deus realmente falou. Qual foi realmente a palavra de Deus? Qual foi realmente a orientação do Senhor? O que Deus disse? Eu não estou sabendo mais, porque está dizendo agora que Deus disse que eu não posso comer de nada. Mas não foi isso que Deus falou para mim. Será que foi isso? Deus fala lá, no dia que você comer, você vai morrer. E o diabo chega e fala assim, mas Deus sabe que se você comer disso, você vai ser conhecedora do bem e do mal. Vocês vão conhecer, seus olhos vão se abrir. Não foi isso que Deus havia falado. Deus disse que havia de morrer. E o diabo traz mais um ingrediente. Ele fala assim, no dia em que você comer disso, seus olhos vão se abrir e vocês serão conhecedores, tal como Deus. Não foi isso que ele fala aqui? Verso 4, então a serpente disse à mulher: você não vai morrer, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Como Deus. Quando você permite que o diabo coloque dúvida na sua cabeça daquilo que Deus disse, você dá o primeiro passo para a destruição da sua vida, da sua família, dos seus negócios. Agora, eu preciso saber, você precisa saber, meu querido, minha querida, realmente o que Deus falou. O que realmente está na palavra do Senhor. Deixa eu fazer aqui uma pesquisa rapidinha, uma pesquisa rápida. Quem aqui já foi indagado por alguém de algo que a pessoa achava que estava escrito na Bíblia e nunca esteve escrito? Levante a mão. Aí, quase todos, né? Ah, mas está na Bíblia. A Bíblia diz isso. Fala, não, a Bíblia não diz isso. Por que você pode retrucar e dizer, isso não está? Porque você conhece, amém ou não amém? Agora, se você não conhece, você é levado. Se você não conhece, você é levado por todas as heresias, por todas as fantasias, por todas as ilusões, por todas as indagações, questionamentos, por não saber, por não ter certeza, por não ter convicção daquilo que realmente está na palavra de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, você, eu, nós precisamos ler constantemente as Sagradas Escrituras. Precisamos ler. Pastor, eu não gosto de ler a Bíblia inteira, eu leio só alguns versículos. Eu estou já há 40 anos, eu estou terminando Gênesis capítulo 1. Que eu leio só um pedacinho do versículo, fico meditando naquilo, é tão gostoso. Isso é bom sim, querido, mas leia o resto também em nome de Jesus. Leia a Bíblia inteira em nome de Jesus, amém? Por que ler a Bíblia inteira? Para saber o que ela está ensinando. Fazer uma devocional é uma coisa, ler é outra. Devocional, você pega um versículo, um texto, um capítulo, fica ali meditando nele, o que Deus está dizendo aqui, o que eu devo mudar na minha vida diante disso que eu estou lendo. Isso é devocional.
Agora, leitura é você começar a ler, 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 ler e ler tudo, para saber o que ela ensina. Porque às vezes você pode estar cometendo um erro, uma falha, um pecado, uma transgressão, que a Bíblia fala, isso está errado. Mas você, por não conhecer, diz a Bíblia, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós erramos por não conhecermos as Escrituras. Pastor, eu só gosto do livro de Salmos. Porque o livro de Salmos é Davi rasgando o seu coração. Que coisa linda! Eu também gosto de Salmos, mas eu tenho que ler o resto da Bíblia também, amém? Não fique só no Salmo não, querido. Pastor, eu gosto de ler os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Lê também Atos, Romanos, 1º, 2º Coríntios, né? Leia lá o Apocalipse, estamos aqui nas quartas-feiras. Leia tudo, meu irmão, em nome de Jesus, para que você não se apego de surpresa fazendo aquilo que a Bíblia condena. Nós precisamos ler em nome de Jesus, e eu acompanho e visito e vou atrás de muitas pessoas que cometem muitos erros e porque não conhecem a palavra de Deus. A Bíblia diz, isso é errado, isso é pecado, isso não é certo. Mas pastor, veja bem, eu acho que é Deus revelando, eu estou em paz. A paz, deixa eu dizer algo para você, não diz nada. Não tente dirigir a sua vida pela paz, porque a paz às vezes não serve para nada. Dirija a sua vida pela palavra de Deus. Você acha, dá um exemplo, você acha que um assassino, um bandido, ele vai lá dar um tiro na cabeça de um inocente, um coitado, você acha que ele não está em paz fazer aquilo? Ele está perturbado? Eu matei, não devia, é um chefe de família, tem filhos, não devia, e vai dormir e não consegue dormir, fica tomando. Você acha que o bandido faz isso? Vai estar roncando miserável lá, vai lá na 15ª para você ver, está tudo roncando lá, dormindo, tranquilo, e todo mundo falando que são inocentes. E tem paz fazer aquilo. Não é a paz que dirige a sua vida, é a palavra de Deus, amém? Porque às vezes nós estamos fazendo coisas que nós não estamos em paz, mas estamos fazendo porque a Bíblia mandou fazer. Quem já agiu assim, levanta a mão. Vários irmãos. Eu não queria fazer isso, não tenho vontade de fazer isso, não estou em paz em fazer isso, mas estou fazendo porque a Bíblia está mandando e é a palavra de Deus. Vários aqui já fizeram isso. Agora, eu vou fazer só aquilo que eu tenho paz? Não, faça aquilo que a Bíblia manda. Aí depois a paz de Deus vai vir no seu coração. Que não é a paz do mundo, temporária, passageira, mas a paz permanente, porque você está firme na palavra de Deus. Amém, não amém? Então o primeiro passo para a destruição é colocar em choque aquilo que Deus está ensinando, querido. Outro passo, versículo 2. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ela até acrescenta, Deus falou para não tocar nele, Deus não falou nada de tocar no fruto, falou para não comer. Qual o segundo erro? Esse é o terceiro. O segundo erro, dar ouvido àquilo que o inimigo está falando e começar a questionar com ele. Não é ou não é? Aí começou a questionar. Aí o diabo chega e fala, não é bem assim não, senhor diabo. Olha, senhor diabo, porque Deus, querido, a Bíblia diz que com o capeta, com o diabo, com as coisas do mal, não tem nem papo. Esse negócio de ficar entrevistando o diabo aí em algumas igrejas, de onde você veio, para onde você vai, qual é o seu nome, seu RG, seu CPF, sua conta bancária, sua senha, né, seu cartão de crédito, é Visa, é Mastercard, é outro, é internacional, é nacional. Querido, o diabo é o pai da... Onde está escrito isso na Bíblia? João 8:44. Né? O diabo, João 10:10, que vem roubar, matar e destruir. Né? Lá 8:44 fala que ele é o pai da mentira. Então, queridos, vejam bem, ele é mentiroso, por que eu vou conversar com ele? Por que eu vou dizer para ele o que Deus está dizendo? Não, tem que simplesmente ignorar, ignora, e fica firme na palavra do Senhor.
você não precisa justificar o que Deus disse. Você tem que fazer o que Deus disse. Amém ou não amém? Tem muita gente que está justificando o que Deus falou, mas não está fazendo o que Deus mandou. Não justifique o que Deus falou, faça o que Ele mandou. Isso é, muitos querem conhecimento, mas não querem prática. Sabem de tudo, mas não fazem nada. Conhecem tudo, mas não praticam nada. Ou seja, são vazios. Não, a Eva aqui tenta justificar, ela tenta falar o que Deus havia falado. Então para o diabo não tem papo. Se o diabo se manifestar nos nossos cultos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, nós expulsamos imediatamente, não tem papo, e o culto segue em nome de Jesus. Amém? Se cair endemoniado aqui, ele é expulso de imediato. Pode cair que é expulso na hora, e não tem papo, não tem conversa, ele vai embora e o culto segue. Quando o diabo faz aquela showzinho na igreja, ele vira o centro do culto e a adoração a Deus fica de lado. Quem é o centro do culto é Deus, não é o capeta. Se ele se manifestar, era expulso na hora, em nome de Jesus, sem alarde, sem microfone, sem câmeras viradas para aquele negócio. É em nome de Jesus. Chega lá no ouvido e expulsa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? É assim, querido. E quem pode expulsá-lo? Todo aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro. Todo mundo em nome de Jesus. Todas as pessoas em nome de Jesus. Terceiro passo que a irmã já citou é desobediência. Ela desobedeceu, né? Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Qual o terceiro erro aqui? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Ora, antes ela não era? Antes a árvore não era agradável aos olhos? Antes a árvore não era desejável para dar entendimento? Antes a árvore não era boa? Lógico que era. Mas a desobediência que envolve o pecado da cobiça. Cobiça. A vaidade e entra a presunção. Ah, se eu for igual a Deus. Ah, se eu conhecer como Deus conhece. Realmente, se eu comer desta árvore, olha, eu vou ser igual a Deus. E eu vou ser uma deusa. Poderia estar dizendo. Cobiça, começou a cobiçar. Por isso que muitas vezes algo que você proíbe é aquilo que as pessoas querem fazer. Porque começa a atiçar curiosidade. Isso aqui é proibido. Não... Você pega por exemplo, faça uma experiência no seu trabalho, no escritório, no ambiente de trabalho. Coloque uma coisa numa caixinha e escreva assim: por favor, não abra essa caixa. E põe uma câmera filmando para você ver. Vai ser aberta uma vez atrás da outra. Quando eu fazia seminário há muitos anos atrás em Campinas, faculdade teológica, estava o grau de bacharel em teologia, nós ficávamos hospedados no próprio seminário de Campinas. Seminário do Presbiteriano do Sul, seminário histórico da Igreja Nacional. E os nossos quartos iam ser usados naquele final de semana para um congresso que teria lá. Nós íamos para nossas igrejas e os quartos seriam usados, deixamos os quartos disponíveis. Eu deixei uma gaveta assim, meia aberta, e escrevi assim um papelzinho: por favor, não abra essa gaveta, isso aqui é particular. E dentro eu coloquei assim: seu sem vergonha, seu cara de pau, não sabe respeitar, não, deixei uma folha dentro escrito, e a gaveta vazia. Quando eu voltei, adivinha se ela estava aberta ou estava fechada? Estava aberta. Porque aquilo que é proibido atiça a curiosidade. Mas só atiça daquele e daquela que não está tendo uma intimidade profunda com Deus. Porque se Deus falou não, é não, nem deve te atrair mais. Por isso, se as coisas do mundo ainda nos atraem, é porque ainda não estamos convertidos totalmente. Que devemos rejeitá-las em nome de Jesus. Amém ou não amém? Por isso a Bíblia diz que nós somos nova criatura em Cristo e as coisas antigas já passaram. Onde está escrito isso na Bíblia? Segunda. Parabéns, meu irmão. 2 Coríntios 5,17. Né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Então, não te atrai mais. Se o mundo ainda te atrai, se as coisas do mundo ainda te atraem, meu amado, você não é convertido. Você precisa converter a Cristo Jesus. Porque só a palavra de Deus tem que terminar a tua vida. Pastor, eu errei. Uma coisa é você cair num erro, num pecado. Outra coisa é viver no pecado. Você vive no pecado, você não é convertido ainda. Precisa aceitar Jesus e se mudar de vida. Amém ou não amém? Tem que mudar. Quarto erro. Ela agiu sem consultar o seu marido. Ela comeu primeiro e deu ao seu marido. Isso é errado. Isso envolve o quinto erro. O marido que tinha que estar presente, ele estava ausente. A falta de diálogo na família. A falta de conversa no lar. Olha, alguém me disse para comer dessa árvore que eu vou ser como Deus. Eu me atraí por ela, vou comer desta árvore, vou me alimentar desse fruto. Ela deveria ter dito, Adão, olha, eu estou pensando, me falaram, a serpente disse assim, o que você acha, Adão? E Adão tinha que ser um marido presente. Porque ele foi um marido ausente, ele não tinha como justificar o seu erro também, os irmãos estão entendendo, sim ou não? Então, quando você é ausente das decisões da sua casa, ausente das decisões da sua família, o pecado está à porta. Quando você toma decisões sem consultar, o pecado está à porta. A Bíblia diz em Provérbios que o sábio dá ouvidos a bom dia, tudo bem? A conselhos. Deixa eu fazer aqui uma pesquisa. Como diz o pastor Sustância de segunda-feira, confessionário, quem falou, né, Chacha? Quem é que lê a Bíblia todo dia? Levanta a mão. Misericórdia, nem 3%, irmãos. Quem a partir de hoje vai ler todo dia? Levanta a mão. 2% agora. Irmãos, se vocês não lerem a Bíblia, o diabo vai levar todos vocês para o inferno. Se vocês não lerem a Bíblia, vocês vão errar feio, queridos. Leiam a palavra. Quem quer ler mais a palavra, diga amém. Isso, que leia a Bíblia. Quer dizer, eu pergunto coisas de púlpito aqui, coisas assim básicas, que a criança do ventre materno já fala. E às vezes nós não sabemos por quê, não temos lido a Bíblia. Leiam a palavra, que isso aqui não é livro de enfeite, não. Ah, que Bíblia bonita, né? De enfeite. Isso aqui é para ser lido em nome de Jesus. Leia, risca, marca. A minha é tudo marcada, riscada. Essa aqui é uma nova que estou usando. Tudo marcada, riscada. Risca, escreva ali. Não passou, porque a Bíblia é um livro santo. Não posso fazer nenhuma anotaçãozinha. Risca, pode riscar tudo, marcar em tudo quanto é canto. Estragou essa, você compra outra em nome de Jesus. Quem tem uma Bíblia detonada por marcações, tem a vida inteira. Quem tem uma vida impecável, que não tem nada, a vida está detonada. Sabia, está tudo marcado, porque você está lendo, está meditando, está buscando em nome de Jesus. Amém, queridos? Fica a dica aqui, a partir do domingo que vem, o Alberto vai ficar lá na porta e diz assim, está lendo a Bíblia? Aí você entra, se não tiver, então você volta para casa, lê, no outro domingo você vem. Então tem que ler, e a Alice vai ficar do outro lado da porta lá ajudando. Então, irmãos, a Bíblia tem que ser lida, não fica só no púlpito aqui não, porque senão meu trabalho fica muito grande, eu tenho que aqui mais coisas. Então, vamos ler juntos, amém? Aleluia. Então, falta de comunicação. Você está tomando decisões na sua casa sem comunicar os seus? Você está sendo ausente nas tomadas de decisões, vai causar erro, querido. Outro erro que aconteceu na vida desse casal precioso. A perda das oportunidades concedidas pelo Senhor para mudar de vida. Deus deu duas oportunidades. Primeiro, Ele perguntou, onde estás? Segunda, Ele disse, comeste da árvore que eu ordenei não comer? Não foi ou não foi? Deus sabia onde Adão estava, sim ou não? Por que Ele sabia? Porque Ele é onisciente, né? Que sabe tudo, onipresente, está em todo lugar, também encaixa. E onipotente, tem todo o poder. Deus sabia ou não que Adão e Eva tinham comido o fruto proibido? Sabia. Por que Ele perguntou, comeste do fruto que eu ordenei não comeste? Para ver se ele dizia a verdade. Oportunidade que Deus estava dando para o reconhecimento do erro e o quebrantamento diante do Senhor, para não ser punido pelo Eterno.
Deus estava dando uma oportunidade. Para que eu não venha lhe punir, eu estou lhe dando uma oportunidade. Diga-me a verdade. Não é isso que a gente fala para a criança, fazer nossos filhos? Foi você que fez isso? Fala a verdade. Eu não vou te surrar, bater, etc. Mas fala a verdade, nós vamos conversar. Mas se eu descobrir que foi você mentiu, o bicho pega. Não adianta chamar o conselho tutelar, que eles apanham junto. Brincadeira, Marilena, conselho tutelar, brincadeira, corta essa parte da gravação. Não dá cadeia. Não é assim? Deus fala, onde está Adão? Diz aqui verso 9, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, Senhor, ouvi a tua voz no jardim, tive medo e me escondi. Senhor, estava com medo. O quê? Com medo. O quê? Você se escondeu? Desde aquele dia o ser humano vive tentando se esconder de Deus. Desde aquele dia o ser humano vive tentando se esquivar de Deus. Desde aquele dia o ser humano está tomado de medo, de pânico, de pavor, tentando fugir da presença de Deus. Como diz o Salmista 139, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não tem como, mas aqui ele tenta fugir de Deus. A melhor opção é fugir, é a fuga. Cometi um erro, o que eu vou fazer? Eu vou fugir. Não, você encara de frente. Falei, eu errei, eu falhei, eu pequei, peço perdão em nome de Jesus. Pronto, tudo resolvido. Adão, maravilha, volte a desfrutar do jardim do Éden. Não, ele tenta fugir. Segundo, Deus fala, quem te fez saber? Deus fala aqui para ele, veja bem, verso 11. Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei não comeste? Você comeu dela, da árvore, do fruto? O que ele tinha que responder para Deus, irmãos? Eu comi, eu pequei, eu falhei. Oi? Eu fiz isso, eu realmente comi, Senhor. E estava até boa aquele fruto, Senhor. Está delicioso até. Olha, o Senhor caprichou naquela árvore que o Senhor fez de conhecimento. Estava bom, mas eu comi, Senhor. Não, ele não reconhece, ele começa a procurar culpados. Transferência de responsabilidade. A mulher que tu me deste, foi ela que me deu. Antes, quando Eva nasceu, o que ele disse? Eva foi formada? Osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa. E agora, a mulher que tu me deste, essa jarará que o Senhor me deu. Culpou Deus, exato. A mulher que o Senhor me deu. Bem lembrado. Ele culpou quem? Deus. E consequentemente a mulher. A culpa é tua, Senhor, que me deu essa mulher. Por que o Senhor permitiu isso? Eu estava tão bem no jardim sozinho. Eu estava tão alegre cantando. E como diz o pastor Cláudio Duarte, o Adão estava tão feliz que Deus falou, acabar um pouquinho da tua felicidade, vou te dar uma mulher. Está muito alegre demais pro meu gosto. É brincadeira, Cláudio Duarte. Eu nunca falaria isso aqui no público, porque eu não tenho coragem de falar um negócio desse. Eu jamais, que eu sou um homem muito sério. A gente fala de outro jeito, assim, para dar uma quebrada. O Senhor que fez. Também olha o casamento que o Senhor me deu. Olha o marido que o Senhor me deu, esse traste de homem. Fica deitado no sofá na casa o dia inteiro, não levanta nem para fazer nada. Está pedindo as coisas na mãozinha dele. Bebezinho de mamãe. Tem marido que é assim, bebezinho de mamãe. Traga para mim um copo d'água. Traga para mim um copo de leite. Traga para mim um prato de comida. Faz minha marmitinha. Ou faz meu prato. Traz para mim. Vai buscar, marmanjo. Usa as pernas que Deus te deu. Levanta e pega. Aí minha esposa não limpa essa casa, que sujeira. Pega você e limpa. Para ver o que é bom para tosse. Mas a mulher que tu me deste. As mulheres tu gostaram agora. Fala, pastor, elas fizeram assim, ó. Valeu, pastor. Valeu. Tem marido que é tão mão de vaca, nunca levou a mulher nem comer uma pamonha, que é um pamonha. Nem na feira, comer um pamonha na feira. Leva lá seu pamonha. Lógico que eu não falaria isso aqui, Estou citando alguém que deve ter falado em algum lugar, não sei aonde. Então, mão de vaca, não investe. Não investe. Oi? Avarento.
Nem avarento. Já levou a cunhada para pamonha? Várias. Então você não é pamonha. Tem que levar. Leva para comer. Leva também no restaurante, daqueles chique, né? Se me levar num restaurante tão chique, fiquei tão... Olha, tinha que vir todo dia agora. Né? Tem que ser assim. Abençoar. Agora, a culpa é de Deus. Irmãos, cá entre nós, Deus não tem culpa de nada. Do outro lado, cá entre nós, o diabo também não tem culpa. A culpa é tua, a culpa é minha, a culpa é nossa. Sim ou não? Quando buscamos culpados, não há restauração. Quando reconhecemos erros, começa uma nova história de vida em nome de Jesus. Amém, não amém? A mulher que tu me deste, ele vai na Eva. Eva, vem cá. O que você fez, Eva? Senhor, a serpente. Aí eu chego na serpente. Serpente, que você fez? Ela olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém do lado. Levou a culpa sozinha. Enfim, Adão culpa Deus e culpa a mulher. Eva culpa a serpente. Ninguém assume a responsabilidade. Aí Deus fala, por causa disso, vocês serão expulsos do jardim. Vou colocar aqui um querubim para guardar o jardim. Para quê? Misericórdia, compaixão, amor, bondade, grandiosidade de Deus. Para que vocês não comam da árvore da vida. E vivam eternamente. Por causa do meu amor para com vocês, eu tenho que expulsá-los do jardim. Porque se vocês continuarem no jardim, vocês vão comer da árvore da vida e vão viver eternamente. Vocês estão em pecado. Se vocês comerem da árvore da vida, vão viver eternamente em pecado. Para que vocês não vivam eternamente em pecado, eu vou expulsá-los do jardim para resolver este problema agora, lá na cruz do Calvário, no meu Filho Jesus Cristo. Aí vem Apocalipse 2, verso 7, ao vencedor vai comer agora da árvore da vida, porque ele foi restaurado em Cristo Jesus. Amém, igreja? Apocalipse 2, 7. O vencedor vai comer da árvore da vida, porque o vencedor é aquele que foi restaurado em Cristo, o pecado foi tirado, os pecados foram levados embora, agora ele pode comer da árvore da vida, porque ele está santificado, renovado, restaurado, e vai viver eternamente na presença de Deus, sem pecado. Amém, igreja? Apocalipse 2, 7. Quais são as consequências deste erro? Primeira consequência do erro, só para nominar para vocês. Eva começou a ter dores mais fortes na hora do parto. Diz lá, verso 16. Multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. Consequência disso, dores. Multiplicar o sofrimento da gravidez. Em meio às dores darás à luz filhos. Consequência para Adão, tinha que agora trabalhar o solo e com o suor do seu rosto ia comer o seu mantimento. Verso 18, ela produzirá também cardos e abrolhos e comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, ou seja, o trabalho exaustivo do homem. Alguém disse certa feita, pastor, quando eu chegar no céu, eu vou quebrar a cara de Eva, só por causa dela eu estou sofrendo tanto aqui na terra. Mas não, ele não pode, porque ela foi restaurada depois. Mas as mulheres passaram a ter dores no parto, sofrimento na gravidez, e os homens começaram a ter mais trabalho. Suor do rosto comerás o teu pão. Antes no jardim do Éden era tão bom, não era tão bom? Imagina, na viração do dia Deus vinha, conversava com Adão, conversava com Eva, dava uma orientação, falava um pouquinho aqui, falava um pouquinho ali, aquela bênção, comunhão com Deus, comia dos frutos da árvore que tinha no jardim, menos do conhecimento do bem e do mal, podia desfrutar tudo, deixaram de desfrutar tudo por causa da desobediência, e o homem está penando até hoje, e a mulher penando até hoje, mas quando vem para Cristo, Deus começa a restaurar. Porque aqui na palavra do Senhor, em nome de Jesus, no verso 15,
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Já é a promessa da vinda do Messias. Verso 15 do capítulo 3, é Jesus que veio, Jesus que pisou a cabeça da serpente, Jesus que veio como descendente da mulher, nascido de mulher, próprio do Espírito Santo, e na cruz do Calvário, ele pisou a cabeça da serpente, destruindo o poder das trevas e renovando o homem em Cristo Jesus, o Senhor. Amém, igreja? Nós temos aqui o princípio de todas as coisas. Para resumir, se você não dá ouvido a conselhos, se você age sem consultar o seu cônjuge, se você é alguém ausente nas decisões de casa, você está cometendo um grande erro. Se você permite ser questionado pela palavra do Senhor, você está cometendo um grande erro e você vai errar e as consequências são dolorosas. Mas aquele que fica firme na palavra do Senhor, consequências abençoadas. Deus deu 2 oportunidades. Onde estás? O que você fez? Ele tinha interdito: eu estou aqui, Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Quando não damos quando não damos atenção aos avisos de Deus, sofremos as consequências trágicas. Nós temos aí um filme que foi passado, grande sucesso. Hoje tem até excursão para ver os destroços dele, caríssima excursão, mas tem. Do Titanic, quem lembra do Titanic? É o Titanic aí. Hoje, não sei se vocês sabem, tem excursão para visitar o Titanic, com um submarino. Parece que é mais de 100 mil reais para fazer uma viagem dessa. Vários dias no mar, no submarino, para chegar lá e ver por fora, né, dentro do submarino. Saiu no site da UOL esses dias, mais de 100 mil reais cada viagem dessa. Se alguém quiser fazer, tá, vem montar uma excursão dessa. Misericórdia, não queremos. Mas o Titanic, ele teve em torno de 7 avisos. Em torno de 7 avisos do que poderia acontecer se mantivesse a rota. O capitão não deu atenção, não deu ouvidos aos avisos, continuou mantendo a rota e muitas pessoas morreram. Deus está te dando orientação, Deus está te dando os avisos, Deus está falando e muita gente continua na rota, não muda de rota, que é a conversão, né? Conversão, não está querendo converter ao Senhor, quer ficar do mesmo jeito. Os avisos estão sendo dados. Deixa os avisos de lado, olha a tragédia do Titanic. Quantos morreram? E talvez quantos vão morrer, porque você não está dando atenção aos avisos de Deus na sua palavra. Ah, pastor, eu vi esses dias, para encerrar, no Facebook, alguém colocou, alguém dizendo assim para Deus, fala comigo, Senhor. Aí vem a mãozinha do céu, né, descendo assim com uma Bíblia na mão. Estou falando contigo. Estou falando contigo. Ou seja, Deus fala conosco por meio da sua palavra. Deus fala comigo, você entra no quarto, tranca sua porta, ajoelha lá no quarto, fala, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Deus nunca falou comigo, pastor. Só abrir a Bíblia que ele fala, querido. Ele não vai descer do céu para falar. Ele fala por meio da palavra. Como Jesus diz, eles têm os profetas. Eles têm Moisés. O que são Moisés e os profetas? O que quer dizer isso? Moisés, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio. Os profetas, maiores e menores, o restante do Velho Testamento. E temos ainda o Novo Testamento, né? Deus fala por meio da sua palavra. Dê ouvidos à voz de Deus, para que não haja uma tragédia na sua vida, para que você seja vencedor e possa, como diz Apocalipse 2,7, comer da árvore da vida agora e viver eternamente na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça, feche seus olhos, faça oração a Deus. Diga, Deus, eu quero mais ler a tua palavra. Peça isso a Deus. Porque só você pede até perdão para Deus hoje, que não tem ouvido a palavra dele, nem lido. Peça a ele, Senhor, me perdoa, porque não tenho lido a Bíblia não, Senhor. Eu quero lê-la mais. Eu quero buscar mais. Mais a palavra do Senhor.
Fala, Deus, eu quero ter um contato com a Tua palavra. Eu não quero ser relapso, negligente com a palavra Tua, Senhor. A Bíblia é a carta viva de Deus para o nosso coração. E nós só conseguiremos vencer se ela fizer parte das nossas vidas, dia após dia, em nome de Jesus. Casal que age isoladamente, fracasso certo. Casal que não tem diálogo, fracasso certo. Casal que não tem perdão, fracasso certo. Casal que o marido vive culpando a esposa vive culpando o marido, fracasso certo. Mas quando assumimos as nossas responsabilidades, reconhecemos os nossos erros, uma nova história começa a ser escrita em nome de Jesus. Pai eterno, como é bom estar na Tua casa. Como é bom, ó Deus, estar na Tua presença. Como é bom, ó Deus, desfrutar da companhia do Senhor. Como é bom, ó Deus, ter a carta viva do Senhor ao nosso coração. Como é bom, Senhor, saber que Tu és Deus presente, Emmanuel, Deus conosco. Pai, abençoa cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus. Derrame graça, Deus, e poder sobre todos aqui, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Para que todos recebam da Tua palavra, para que todos recebam do Teu toque, da manifestação do Senhor. Quando alguém for indagado, questionado pelo Senhor, Pai, por meio da Tua palavra, não venha fugir, se esquivar, culpar este ou aquele ou o próprio Deus, mas venha reconhecer os seus erros, suas falhas, e dizer simplesmente: Pai, me perdoa em nome de Jesus, me perdoa. E quando houver reconhecimento, pedido de perdão, quebrantamento, Pai, haverá restauração, uma nova história iniciará na vida dos queridos, todos nós, em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o Senhor pela Tua palavra. Louvado seja o Senhor, que Tu és Deus conosco, em nome de Jesus, digo mais uma vez. Pai, dê a todos um domingo abençoado, um domingo realmente na presença Tua, Deus, de meditação, de oração, de leitura da Tua palavra, de refletir sobre aquilo que ouviu aqui no culto, o Senhor falando em nome de Jesus. Aqueles que voltarão à noite, ó Pai, na Santa Ceia, que seja uma noite brilhante, que hoje à noite, Pai, nós Te pedimos, haja conversões. Pai, eu oro porque haja conversões hoje à noite aqui, Senhor. Converta vidas aqui nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Hoje à noite, converta vidas, Pai. Que haja conversões. Vidas aceitando a Jesus como Senhor de suas vidas. Que possamos trazer convidados, visitantes, pessoas preciosas para ouvir a Tua doce palavra, ó Deus. Essa é a nossa oração que lhe fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, maravilhoso e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repousem sobre todos os queridos, hoje, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Dê um abraço a umas 10 pessoas, Deus vos abençoe, ótimo almoço, ótimo domingo, em Cristo Jesus, o Senhor.